Olá, tudo bem com você? Hoje eu vim falar especificamente de um momento de transição das crianças para a fase de pré-adolescência. É a fase que eles entram no sexto ano. Até o quinto ano, eles têm um único professor. E aí, no sexto ano, eles já começam a ter mais professores. Isso é uma das mudanças. Mas não é a única. É uma fase de mudanças também no corpo, é uma fase de mudanças de humor, por causa dos hormônios e tudo mais. E com essas mudanças de corpo, acontece a diferença entre umas crianças e outras. Então, umas crescem mais, outras crescem menos. Algumas já desenvolvem mais, outras desenvolvem menos. E aí começa aquela situação, aquela ansiedade, a comparação com os colegas, né? Problema de baixa autoestima, porque o outro está mais bonito, porque o outro cresceu mais, porque eu não cresci. E aí começam alguns, vou chamar de problemas, mas não são problemas. Na verdade, é a realidade. Nós, enquanto pais, precisamos lembrar que nós já fomos também crianças, adolescentes, jovens com os nossos conflitos. Os filhos de hoje ainda têm toda essa questão de ansiedade por causa do tempo que é diferenciado, que é tudo corrido, que é tudo para ontem. Então há uma série de ansiedades. É muito professor para poder atender, para poder agradar, muita tarefa para fazer, muita segmentação da vida, e ele estava acostumado com tudo juntinho, um professor só, uma atenção especial. E aí tudo começa a virar a vida adulta, tudo começa a ser responsabilidade. Eu não estou me entendendo, eu não estou entendendo o mundo, eu não estou entendendo o que está acontecendo com o meu corpo, e gera muita ansiedade nessas crianças. Então, o que eu posso dizer em relação a isso para os pais, né? A escola ela é muito importante para gerar rodas de conversa, dinâmicas com as crianças, locais onde elas possam expressar sentimentos, local onde elas possam expressar como que elas estão lidando com certas situações, e é um aprendizado que elas mesmas vão fazendo. Mas famílias são sempre referencial para essas crianças, sempre. E aí eu já vi relatos de algumas mães desesperadas com mudanças radicais de comportamento, com instabilidade emocional, com irritabilidade, com agressividade. E nós percebemos claramente isso, mas percebemos também uma série de situações de distanciamento dos pais, de negligência com algumas situações. Então, a gente tem que procurar um ponto de equilíbrio. A escola não pode fazer o papel dos pais, os pais não podem fazer o papel da escola. O que compete aos pais? Ser esse referencial de equilíbrio, esse ponto de apoio, esse lugar onde a criança pode chegar e se expressar ou não se expressar, porque ela mesma que vai buscar as suas respostas. Pode ser o momento dela querer ficar sozinha, para poder fazer essa reflexão. Não que os pais vão abandonar aquela criança ali a ela pensar e ficar angustiada sem ter uma resposta. Não. Mas os pais vão ser mais ouvidos do que boca. Eles vão estar abertos à conversa, abertos ao diálogo, vão trocar pontos de vista, quem sabe contar as próprias experiências para os filhos do que vivenciaram, de como passaram, de como superaram essas situações. Mas sejam mais ouvidos, escutem mais o que eles têm a dizer, porque eles vão dizer muito pouco. É uma fase em que eles falam pouco, onde eles têm uma tendência a isolamento, e isso gera tantos problemas, gente. A gente vê aí crianças se mutilando, crianças fazendo coisas indevidas, crianças indevidas no sentido de se prejudicar, né? Indevido é caráter de posicionamento de vida de individual. Não estou fazendo juízo de valor. Mas às vezes elas podem fazer coisas que se prejudicam, né? Esse monte de vídeo que as crianças têm feito aí, mostrando partes do corpo, às vezes uma baixa autoestima, que é um elogio, que é um agrado, quer sentir que é querido, que é desejado, as crianças já começam a desenvolver a sexualidade. Então, menos julgamento, mais conversa. E aí existem situações que são mais delicadas ainda, que a gente pode tocar num outro momento, que é a questão de não estar satisfeito ou não estar confortável sendo homem ou sendo mulher. Que ainda tem isso, ainda tem essas situações, né, que geram tanta angústia dos pais, mas podem ter certeza, geram muito mais angústias ainda nos filhos. E nós precisamos saber
conversar, sem julgar, sem jogar pedra, sem abandonar, sem abandonar, sem abandonar jamais, né? Seja uma presença discreta na vida dos seus filhos nesse momento de transição, mas não sejam ausentes, porque se você for ausente, alguém vai estar presente para ensinar talvez coisas que você não quer que seu filho aprenda. Então, a dica é observação, escuta, compartilhar as coisas que você pode compartilhar, que você se sente confortável para compartilhar da sua própria vida, como você superou ou não superou e de que forma vocês podem superar juntos esse momento que a criança está vivendo. É muito importante para ela, é muito importante para a família. Vamos observar as crianças e ajudá-las no que elas precisarem para elas chegarem à vida adulta mais serenas, mais confiantes e conhecendo também o que elas gostam, o que elas não gostam, quais são os limites, quais são os desejos e onde ela quer chegar na vida, onde ela quer ter, como ela quer viver, é a maneira mais correta de falar, de que forma ela quer viver. E autoconhecimento é tudo. E não é muito cedo para falar disso, porque autoconhecimento a gente constrói desde a infância. E para ser feliz a gente precisa desse apoio dos pais, da nossa família e da nossa escola também. Todos têm a sua responsabilidade. Fiquem com Deus.